Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre funções e aqui falando um pouquinho de função de primeiro grau, ou seja, função afim. Nessa aula nós vamos entender tudo sobre o coeficiente angular. Chega de decorebas, nós vamos entender o que realmente funciona, como funciona o coeficiente angular. Bom, gente, nós temos uma reta. O coeficiente angular mede a taxa de variação da reta, ou seja, a taxa de declividade, o quão inclinada é essa reta. Para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que identificar dois pontos. Um ponto mais avançado em relação ao gráfico, que nós vamos chamar de P2, e um ponto mais à esquerda, né, nós temos um ponto P1, ou seja, um ponto mais inicial, né, pensando no início da reta no menos infinito, e um ponto mais avançado falando em P2. Bom, gente, se nós quiséssemos saber qual é o coeficiente angular dessa reta, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que medir a taxa de variação de P2 em P1. É exatamente o que significa o nosso coeficiente angular. Nosso coeficiente angular é definido por uma taxa de variação de y em relação a x. Ou seja, nós vamos pegar o valor de y2, ou seja, y do ponto P2, e nós vamos reduzir em relação a o ponto P1. Mesma coisa para o x, nós vamos pegar o valor de x do ponto P2 e reduzir em relação ao valor de x do ponto P1. Basicamente, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar aqui esse triângulozinho, certo? Esse triângulozinho. Como é que vai ficar esse triângulozinho amarelo que a gente desenhou ali? Essa parte aqui vale quanto? Essa parte aqui, esse y aqui, vale 8. Portanto, essa parte aqui do nosso triângulo vai ficar quanto? Vai ser 8 menos o 4. Portanto, 4. A parte aqui de baixo do nosso triângulo vai ser o quê? Vai ser o valor mais da frente, que é o 3, menos o valor mais de trás, que é o valor 2. Portanto, 3 menos 2, que vale 1. Tá? Esse triângulozinho que eu desenhei aqui é o mesmo triângulo amarelo que estava ali. Ok? Então, como que nós vamos fazer a taxa de variação disso? Como que nós vamos calcular o coeficiente angular? O coeficiente angular nós vamos calcular basicamente fazendo y2 menos y1, x2 menos y1. Foi exatamente o que a gente fez aqui, né? O 4 é o x2 menos o x1, portanto, 4. E embaixo, x2 menos x1, 3 menos 2, que vale 1, portanto, 1. Quem que é o nosso coeficiente angular? Nosso coeficiente angular vale 4. Ou seja, nós podemos dizer que o coeficiente angular dessa reta é 4. Da mesma maneira, a taxa de variação em relação P1 e P2 é 4. Ok? Então, sempre que vocês pensarem em coeficiente angular, pensem em taxa de variação de y em relação a x. Basicamente, a gente pode resumir isso aqui como de pé sobre deitado. De pé sobre deitado. De pé, quem que está de pé? O y. E deitado, o x. Tá? Isso é um macetezinho bem fácil de a gente decorar. Bom, isso é uma coisa. Quando a gente tiver um caso negativo, ou seja, uma retinha para baixo, como que nós vamos fazer? Tá? Mesma coisa, não tem problema nenhum, gente. Quem que é o nosso ponto P2 e quem que é o nosso ponto P1? O ponto P2 é sempre o que está mais à frente, portanto é esse ponto aqui. Quem que é o nosso ponto P1? É o ponto que está mais no começo, é esse P1. Portanto, quanto que vai ser o nosso A? Quanto vai ser a nossa taxa de variação? Y. Quem que é o Y do ponto P2? Vai ser menos 1. E agora, menos o 1. Dividido por quem? O x de quem está na frente, que é o 4, menos o x de quem está atrás, que vale 2. Certinho, né? y2 menos y1, x2 menos x1. Portanto, menos 1, menos 2.
Menos 2 dividido por 4 menos 2, que é 2. Quanto que vale o nosso A? Nosso A vai valer menos 1. Ok? Então, gente, recapitulando aqui rapidamente. O coeficiente angular mede uma taxa de variação, ou seja, uma taxa de variação de um ponto em relação a outro. E ele nos dá a inclinação da reta, ou seja, quanto mais inclinada ela for, maior será o coeficiente angular. Quanto maior, falando na orientação anti-horária. E quanto menor ele for, nós vamos se aproximando de uma reta horizontal. Quando nós tendemos a valores negativos, nosso caso negativo é quando nós temos a reta para baixo. Ok? Então tá, gente. Essa foi a nossa aulinha sobre coeficiente angular. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho e continuem assistindo nossa série de aulas sobre funções. Muito obrigado e até logo.